queria perguntar ao Dr. Moacir, em relação a esse mesmo assunto do trem, não é? A importância, o investimento privado nisso, né? Mas eu confesso, Dr. Moacir, que eu sou um pouco cético em relação a isso. Em 1977 ou 78, se não me engano, mas foi um desses 2 anos, o então ministro da Aeronáutica, Adélio Jardim de Matos, aqui em Campinas, por ocasião da inauguração da rodovia dos Bandeirantes, afirmava que haveria um trem no canteiro central da rodovia, que iria fazer essa ligação, não é? Com Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, já era. Passaram-se mais de 30 anos, não é? E a gente continua ouvindo essa intenção, essa história. O senhor, como um homem do setor privado, acostumado a esses investimentos, como é que o senhor vê isso? O senhor crê realmente na viabilidade desse projeto? Olha, a primeira coisa que eu queria colocar o problema é que o Brasil é um país rodoviarista e não ferroviário. E isso não é verdade. Quer dizer, o problema do Brasil, no fim de 2008, o ex-presidente da NTC, ele publicou um livro que é O Mito do Rodoviarismo. O problema do Brasil é que o Brasil não tem nem rodovia, nem ferrovia, nem hidrovia. O Brasil não tem infraestrutura de transporte de maneira geral. O Brasil, se você comparar a malha rodoviária brasileira com os outros países, ela é irrisória. O Brasil tem quase 2 milhões de rodovias, das quais 10% é pavimentada. Você tem país da Europa, só nos Estados Unidos, a malha pavimentada é maior que toda a malha brasileira. Então, qual é o problema? Nós também não temos rodovias. Você teria que... Então, o programa de concessão, como eu já disse de manhã lá na faculdade, ele foi feito para recuperar a rodovia que você já tinha, porque você não tem como investir novo. Agora, e a mesma coisa vale para a ferrovia. É evidente que a ferrovia ela tem um problema em relação à rodovia, ela não é versátil. Quer dizer, se a geografia econômica muda, ela fica desatualizada. Hoje você tem no interior de São Paulo ferrovias que foram fundamentais no progresso de São Paulo, Sorocabana, Mogiana, que perderam. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Sorocabana. E desapareceram por essa questão econômica. Eu era menino, o que eu dizia? A Sorocabana estava transportando gado em pé e tora para São Paulo. O que aconteceu? Hoje você tem frigorífico no interior inteiro, você transporta de caminhão, a madeira sumiu, não tem mais naquela região, e você tem serraria. O que acontece na Sorocabana hoje? Ela não tem mais função. Então você teria que levar a Sorocabana até quase a Bolívia, para Paraguai, para poder buscar carga. Então, o problema da ferrovia é esse, que ela fica desatualizada, ela fica deslocada. Não é? Então, mas hoje o governo tem planos. Mas a rodovia também, da mesma forma, não ficaria? A rodovia, não, porque a rodovia ela tem mais versatilidade, ela usa. Entendeu? Você tem o automóvel, você tem tudo isso. Então, uso múltiplo. Naquele momento, aqui levantado, do governo Juscelino Kubitschek, aconteceu o seguinte: o Estado também ele estava concentrando a sua capacidade de investimento em alguns setores. Para fazer uma ferrovia, o governo é obrigado a comprar o leito carroçável, a montar os trilhos, a comprar a locomotiva, a comprar os vagões, montar as estações de trem, montar as oficinas. Quer dizer, tudo isso é o próprio governo que faz. Se você faz uma rodovia, quem compra o caminhão é um, quem compra o ônibus é outro, quem compra o posto, que monta o posto de abastecimento é outro, quem monta a oficina de reparação é outro, quem monta a borracharia é outro. Então, para um país pobre sem capital, há uma pulverização da mobilização de capitais necessários para estabelecer as conexões. Então, na realidade, foi uma opção de país pobre. E a segunda coisa é que a ferrovia no Brasil, a ferrovia quase sempre cata café.
Não é? Ou seja, Como quando é a isso? economia... É o seguinte, antes do advento da ferrovia, as cidades, você pode até ver as cidades mais antigas, elas tinham mais ou menos entre 30 e 40 quilômetros de distância entre si, que era um dia de cavalgada de um burro, de um moar, de uma mula, etc., com 2 sacos de café nas costas. Não é? Então, se era mais plana, a cidade podia chegar a 40 quilômetros, e toda a cidade tinha que se localizar do lado de um córrego, porque você estava lá, o pessoal, os tropeiros descansavam, alguém descarregava aqueles moares, passavam a noite, montava a nova tropa e seguia a viagem. Quando vem a ferrovia, é o seguinte, é 60 quilômetros de uma para a outra. Por quê? Porque em 12 quilômetros a caldeira que movimentava precisava receber água e lenha. Após a 4ª vez, ela não esfriava mais, então tinha que ter uma estação. Então nascem cidades, 60 em 60 quilômetros, rigorosamente. É uma questão de engenharia. Quando vem E o seguinte, você só pode se movimentar no trem, porque é ferro sobre ferro, não é? Até 6 graus. Porque senão o atrito acaba. O atrito, o trem não conseguiria andar. Então tem que ser plano. Quando vem o automóvel sobe uma ladeira, desce, faz um desvio, etc. Você vai para uma picada, dá muito mais mobilidade para a ocupação do território, além de você resolver o problema. O Estado não tinha capital para mobilizar tudo aquilo. As primeiras ferrovias foram formadas pelos proprietários de café, ou financiadas pela Praça de Londres, que era a maior consumidora de café do Brasil. Então, são condições específicas. Não é? Nós não temos uma grande hidrovia também, porque não tem 2 lugares grandes de locais. Agora, eu acho que o resultado, de fato, foi uma opção pelo rodoviarismo, em que pese, quer dizer, a maior parte do transporte hoje é feito exatamente por sermos um país pobre.